Chamo agora a nossa primeira escola a se apresentar, que é o CIEP Presidente Agostinho Neto. Olá, boa tarde a todos, como vão? Tudo bem? Bom, estou um pouco nervosa sendo a primeira e agora ainda tem jurado e tudo mais, mas acho que vai dar certo. Então, vou explicar um pouquinho sobre, fazer uma pequena introduçãozinha e vamos lá. Pode passar. Meu nome é Ana Carolina Cunha Figueiredo, eu sou professora da rede desde 2010, eu sou formada em pedagogia pela UERJ e logo que entrei na prefeitura, em 2010, eu trabalhei na Lúcia Miguel Pereira, uma escola que eu gostei muito de trabalhar, e lá eu fiquei até 2018, foi quando eu engravidei, tive minha filha, Marina, e daí eu entrei de licença. Quando eu voltei, eu ainda fiquei mais um pouquinho lá na Lúcia Miguel Pereira, e no início de 2009 eu fui para o CIEP Agostinho Neto. Bom, lá, e como na Lúcia Miguel Pereira, eu peguei turmas de alfabetização, e que é a turma que eu gosto muito, né, de trabalhar. Além do curso de pedagogia, eu tenho também uma especialização em alfabetização, leitura e escrita, na UFRJ, do curso Saberes e Práticas da Educação Básica. Eu sempre gostei muito de leitura literária, é uma coisa que eu gosto muito, e ao longo da minha carreira, cada vez mais, eu fui usando os livros, conhecendo livros e histórias cada vez mais lindas, e elas foram entrando mais e mais no meu trabalho como professora. Bom, queria falar um pouquinho sobre como é o CIEP. Pode passar o slide. Como é que é o CIEP Agostinho Neto? A gente chama ele carinhosamente de CIEP. Bom, o CIEP, para quem não conhece, está localizado na zona sul do Rio de Janeiro, no Maitá, num lugar central, um lugar ótimo. O público do nosso CIEP é, na maioria, alunos das comunidades da Rocinha, Tabajara, Santa Marta, alguns alunos que estão ali na Redondeza e muitos filhos de trabalhadores da região. Então, o que acontece muito é pessoas saem de zonas mais distantes, locais mais distantes, e vão para o CIEP, né? Eu estou em casa, não estou no CIEP mais. Deixam as crianças no CIEP, trabalham e depois buscam as crianças. Bom, o CIEP o CIEP possui mais ou menos em torno de 530 alunos e atende de educação infantil ao 6º ano. São 18 turmas e o atendimento é em horário integral. A minha turma é uma turma de primeiro ano, turma 1102, e tem uma outra turma também de primeiro ano, da turma 1101, da professora Margarete. O projeto que eu vou falar para vocês, ele começou a acontecer em maio, e está terminando, mas ele ainda continua, e eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Pode passar o slide. Bom, só para contextualizar, 2021 foi o ano que, novamente, a gente continua na pandemia. Ano passado, 2020, a gente teve mais ou menos um mês de aula presencial, e as aulas foram suspensas. Eu tinha uma turma de primeiro ano, no ano passado, que eu conheci durante um mês e segui com um trabalho remoto com eles durante todo o ano de 2020. Foi um super desafio, a gente aprendeu muito e continua aprendendo. E em 2021, o que aconteceu de diferente foi que, para mim, por exemplo, eu comecei com uma turma que, em sua maioria, eram alunos novos, que chegavam novos no CIEP, não conheciam o CIEP, a não ser os que já estudavam na educação infantil, mas muitos vinham de outras escolas. Eu não os conhecia e eles não me conheciam. Então, foi um desafio maior ainda. Apesar da gente já ter uma bagagem do ano passado, o meu desafio esse ano foi essa questão de eu começar o ano já sem conhecer esses alunos. Então, a gente teve que pensar numa estratégia para fazer essa apresentação online, né, no caso online, desses alunos. Pode passar. Deixa eu só dar uma explicadinha. Se quiser abaixar o som, eu consigo ir falando enquanto vocês vão vendo o vídeo. Então, se quiser ligar sem o som, pode. Senão, eu dou uma explicadinha primeiro. O que acontece?
A maioria da turma participa pelo WhatsApp. Apesar da gente também trabalhar com o Google Sala de Aula, a maioria dos alunos, sem dúvida, usa o WhatsApp. Pode passar o vídeo, então depois eu vou explicar. Então, desculpa, eu vou explicar primeiro e depois vocês passam o vídeo. Vou explicar rapidinho. Como o maior canal de comunicação do CIE, pelo menos das turmas menores, é o WhatsApp, a minha proposta foi que os alunos enviassem fotos para que a gente pudesse se conhecer melhor. Então, o que eu fiz? Compilei essas fotos, fiz um videozinho e pedi para que eles também colocassem no grupo um emoji que representasse eles. Então, ao lado dos nomes, vocês vão ver também o emoji das crianças. E, só para vocês saberem também, aí estão as fotos das duas turmas, 1101 e 1102. Pode soltar. Bom, não sei se o vídeo, vocês conseguiram ver todo o vídeo, para mim ficou um pouquinho ruim, mas enfim. Eram fotos dos alunos com os emojis. E agora vamos começar a falar dos projetos Sentimentos. O projeto Sentimentos acontece no momento em que as crianças já estavam há um ano afastadas da escola, afastadas, em sua maioria, dos amigos, dos professores. A gente se comunicava, mas na maioria das vezes pelo WhatsApp, às vezes áudio, mas mais pelas aulas que a gente mandava, os alunos retornavam e a gente tinha esse contato, que é muito diferente do que até então a gente estava acostumado. As minhas aulas online, elas se iniciam em maio e a nossa proposta é de fazer essas aulas online, núcleo comum, né, aulas comigo, segundas e quartas, e o horário escolhido foi no final do dia, às 6h30 da tarde, para que essas crianças pudessem, como elas são pequenas, pudessem ter o auxílio dos pais, que teoricamente já estariam voltando do trabalho. A gente entende que uma aula no meio do dia é difícil, porque muitas vezes essas crianças não têm um celular para elas, e então seria uma dinâmica mais complicada. Bom, então, no projeto Sentimentos, eu selecionei em torno de 17 livros que falavam, não diretamente, mas em algum momento, sobre sentimentos, deles os mais diversos. Eu comecei com o livro Monstro das Cores, acredito que muitos de vocês conheçam, é um livro da Ana Lienas, muito bonito, e que fala desse monstro aí verde que está na capa, que é um monstro que está muito confuso, e ele tem uma amiga que ajuda ele a separar
os sentimentos dele em potes. E daí ela nomeia para esse monstro que sentimentos são esses e dá cores para esses sentimentos. Bom, então o que a gente fez a partir da contação desse livro e da maioria dos outros? A minha proposta é que a gente que eu contasse essa história e que depois a aula online, que dura em torno de 30 minutos, tivesse um momento para que essas crianças falassem, conversassem entre si, conversassem comigo, fossem ouvidas, porque depois de tanto tempo fora da escola, a gente foi vendo que eles estavam sentindo muita falta dessa troca, dessa conversa, de falar, de ouvir. Então a aula online era isso. Eu contava, vinha sempre com um livro e fazia uma atividade simples para que eles tivessem o mínimo de autonomia, o máximo de autonomia e precisassem o mínimo possível dos pais. E eu propunha, então, alguma atividade. Podia ser um desenho, podia fazer uma lista. Eles me ajudavam a fazer uma lista escrita, várias atividades. Foram muitos as atividades que a gente fez ao longo desses meses. Eu selecionei algumas para vocês e eu vou estar explicando. Essa dinâmica do Monstro das Cores foi uma dinâmica muito interessante por ter sido a primeira. E eu pedia para que eles fizessem desenhos dos potes, colorissem e numa folha. Não precisava, podia me mostrar, eles geralmente me mandavam, me retornavam a atividade, e era isso, era uma atividade simples. Na aula seguinte, a proposta é que eles falassem escolhessem 2 dos sentimentos que estavam lá nos potezinhos dos sentimentos e falassem um pouco desse sentimento, como é que era e o que era esse sentimento, explicar mesmo. No início, nas primeiras aulas, esse momento de escuta e de fala era meio truncado, era aquela confusão, né? De crianças pequenas num espaço online e que estava todo mundo falando, mas com o tempo eles foram entendendo que silencia o microfone, escuta o amigo, depois fala, levanta a mão. Eu também fui melhorando e a gente foi se entendendo. Pode passar. Bom, aqui tem alguns dos livros que eu usei ao longo desses projetos, né? Pode passar também. Aí, no próximo tem mais alguns livros, acredito que vocês conheçam. Pode deixar aí, por favor. Esse daí é um outro livro, não sei se vocês já conhecem. Eu virei, na verdade, a louca dos livros, né? Na pandemia, como eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos, eu virei sócia da Amazon, comprei muitos livros e peguei muitos livros, tinha muitos livros, né, do CIEP, que tem também um acervo bem legal, e com o meu próprio acervo também, comecei a comprar livros e livros e livros, e esse é um desses que eu adquiri, que se chama Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. É um livro que, na verdade, é uma coleção, né, e ele fala de, como diz o nome, coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Então, as ilustrações são lindíssimas e mostram coisinhas que deixam a gente feliz. E acho que num tempo de pandemia, essas pequenas coisinhas foram muito valorizadas. Então, uma atividade que a gente também fez depois da leitura desse livro foi desenhar e falar sobre que coisinha é essa que fazia a gente feliz. É o barulho da chuva? É assistir um filme? É fazer um desenho, é dar um abraço, ficar deitado com a mãe debaixo do edredom, coisas assim. Uma coisa interessante também de se falar é que a minha filha participou de muitas dessas contações de história e as crianças ficavam muito felizes com isso. E aí a gente fez, eu aqui e eles em casa, a gente fez um potinho da felicidade. Nesse potinho da felicidade, a proposta era que eles escrevessem coisas ou desenhassem, e não só para a aula, mas em todos os momentos, ao longo dos dias deles, coisas que faziam eles felizes. Então, eles também foram colocando essas coisas, e foi uma atividade muito interessante. Pode passar. Depois a gente falou do Gildo, contamos o livro do Gildo. Esse livro conta a história do elefante, que é um elefante muito simpático, as crianças adoraram essa história, e ele tinha medo de balões de festa. E aí a gente também conversou sobre a temática do medo, o que eles sentiam, do que eles tinham medo, e o que depois eles superaram o medo. Então eles foram falando e desenhando. Eu tinha medo de andar de bicicleta sem rodinha e depois eu consegui. Eu tinha medo quando eu era pequeno de ir à escola, mas eu fui e gostei.
A gente conversou sobre isso. Pode passar. Esse livro se chama Hugo, A Máquina de Abraçar. É um livro... Eu sou meio suspeita, né? Porque eu realmente sou apaixonada por todos esses, mas esse é um livro que fala sobre abraço, né? Como o nome diz. E o Hugo sai abraçando todo mundo. A gente, depois dessa leitura, eles conversaram muito sobre abraçar as pessoas queridas, e eles ficavam me dizendo quem eles queriam abraçar, quem que eles sentiam falta de abraçar. Aconteceu nessa aula online especial de 2 alunas que já eram amigas do ano anterior se abraçarem assim remotamente, falarem: eu sinto muita falta de abraçar ela, e a amiga: eu também sinto falta. Também aconteceu de crianças que pegaram os animais de estimação, o gato, o cachorro, e abraçaram na tela para mostrar para os amigos, que trouxeram os pais para dar abraço na aula. Foi uma aula muito feliz, assim, que me deu muita esperança no coração, e acho que eles também terminaram felizes. Pode passar. Em alguns momentos, vou explicar, esse é o vídeo da Valentina. Ele é o vídeo daquela atividade lá do Monstro das Cores. Algumas crianças mandaram vídeos, e a Valentina fez esse vídeo falando o que deixava ela feliz e o que assustava ela. Pode mostrar. Oi, meu nome é Valentina, e hoje eu vou falar quando eu fico assustada e quando eu fico feliz. Bom, vou começar do começo. Eu fico assustada quando eu tenho pesadelo, porque pesadelo é ruim. Todo mundo acha isso, né? Mas o que te assusta nos pesadelos? Porque é sonho ruim. Um sonho ruim mesmo. Mas não, os sonhos são felizes. Por isso que o pesadelo não pode se chamar sonho, eu acho. E quando que eu fico feliz? Eu fico feliz quando eu ganho presente, quando eu viajo, quando eu brinco, essas coisas. Tá bom. Pode passar. Bom, depois a gente escolheu outros livros, lemos outros livros, mas, enfim, a gente sabe que não tem tempo para falar sobre todos eles. Eu botei o livro, estou mostrando para vocês agora, o incrível livro do Gildo, que é um outro livro do Gildo, também da Silvana Rando, e que nesse livro o Gildo quer fazer o próprio livro dele. Bom, essa história também foi contada na aula online, e a minha proposta foi que eles montassem, nós, né, o primeiro ano se juntasse para montar o nosso livro. Pode passar. E aí, o que a gente fez? Numa aula, a gente começou a elencar coisas que a gente queria que tivesse no nosso livro. E aí, assim, foi muita coisa. Na outra aula, a gente começou a fazer frases e começou a organizar as ideias desse livro. E aí, algumas crianças ilustraram. Juntando tudo, o nosso livro ficou assim, eu vou ler ele rapidinho para vocês. Ficou o piquenique do Gildo. Eles quiseram ainda continuar no Gildo. Eu ofereci qualquer tema, mas eles quiseram o Gildo. Então o livro ficou assim, o piquenique do Gildo. Gildo foi passear na praia. Lá ele tomou sol. Eles e os amigos foram mergulhar no mar e depois fizeram um piquenique na areia. No piquenique tinha maçã, cenoura e suco de laranja. Uma aranha que estava olhando todo mundo no piquenique foi mergulhar no mar. Depois do mergulho, a aranha resolveu virar uma pessoa. Foi aí que apareceu um portal. Pode passar. Todo mundo entrou e foi parar no Castelo das Princesas. Eles brincaram de esconder e de pique-pega. Para não ficarem resfriados, eles voltaram para casa. Foi um dia muito feliz. E essa foi a história que eles criaram, ilustraram. E eu acho que eles ficaram muito contentes. Eu também fiquei muito contente. Acho que foi uma atividade muito interessante, né? Eles saberem do que eles estavam falando e conseguirem saber também que todo o livro que eles leram, depois a gente conseguiu conversar sobre coisas e depois eles conseguiram fazer o próprio livro. Eles ficaram bem contentes. Pode passar. Bom, como próximos passos, eu pretendo manter as aulas online. Hoje eu comecei a minha aula presencial, foi o meu primeiro dia, fiquei nervosa. Eles também falaram que estavam muito nervosos, mas a aula foi ótima, a aula presencial foi ótima. É diferente, né? Mas a gente
conseguiu. A minha proposta também é usar as novas tecnologias e os dispositivos que a gente conseguiu aprender a usar durante a pandemia. Agora, tudo que a gente usou online, a minha proposta é continuar fazendo na sala de aula, continuar sempre a leitura dos livros, porque eu acho que isso aí não acaba nunca. E cada vez que aparecer novas coisas, a gente tá querendo fazer, porque eu estou muito animada e acho que eles também. Pode passar. E aí eu queria agradecer e fazer das palavras do João Pedro as minhas palavras. Pode botar. Obrigada, tia Carol. Beijo. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Ana Carolina, parabéns pelo trabalho, um trabalho muito aí no socioemocional, né? Parabéns mesmo pelo resultado. A gente aqui também fica muito emocionado de ver esse trabalho com sentimentos, que é realmente extremamente necessário nesse período. Parabéns aí pelo seu trabalho.